pessoa entende que o Ozempic é uma fase, ela muda completamente a postura. A pessoa passa a observar o corpo com mais atenção. Enxergar como fase também diminui a ansiedade, porque o foco não fica só no e quando acabar. Quando algo tem começo, meio e fim, ele pode ser melhor planejado. E planejado reduz erros. Essa mentalidade evita a dependência emocional e aumenta a autonomia ao longo tempo. Pensar no depois, desde o início, muda decisões importantes do dia a dia. Muda a forma como a pessoa se organiza. Ela começa a se perguntar: isso que eu estou fazendo agora, eu consigo manter depois? Esse tipo de pergunta guia escolhas mais sustentáveis e evita extremos. Quando depois é ignorado, o choque de realidade vem no final. Quando ele é considerado, a transição é mais leve. Esse passo é simples, mas muito poderoso. E quase ninguém fala sobre ele. Rotina não significa rigidez, significa previsibilidade. Quando o corpo sabe o que esperar, ele responde melhor. Isso reduz compulsões e exageros. Esse período com menos fome é importante para observar padrões, horários, gatilhos, hábitos automáticos. Criar rotina é investir no futuro. É usar o medicamento como aliado, não como muleta. Quem constrói rotina durante o uso sofre menos depois, porque o corpo já tem uma base. Emagrecer rápido pode parecer vantajoso, mas cobra um preço depois. O corpo precisa de tempo para se adaptar. Quando a perda é muito acelerada, o organismo entra em alerta e tenta compensar quanto pode. Um ritmo mais gradual permite ajustes naturais e preserva energia, disposição e bem-estar. O resultado pode até demorar um pouco mais, mas dura muito mais. Velocidade impressiona. Constância sustenta. A fome não é inimiga, ela é um sinal. Durante o uso, a fome fica silenciosa, mas ela não deixa de existir. Aprender a reconhecê-la evita exageros futuros e ajuda a manter o equilíbrio. Quando a pessoa aprende a entender os seus sinais, ela não entra em pânico. Ela sabe o que fazer. Isso traz segurança e segurança evita recaídas. O corpo dá sinais antes de colapsar. O problema é quando esses sinais são ignorados. Cansaço extremo não é medalha. Mal-estar constante não é normal. Ajustar o processo quando o corpo pede evita problemas maiores depois. Cuidado não é fraqueza, é inteligência. Quem respeita o corpo durante o processo tem mais facilidade para manter os resultados. Expectativas irreais geram frustração real. E isso vale para qualquer processo. Quando a pessoa entende que haverá oscilações, ela não desiste no primeiro obstáculo. Peso varia, corpo varia. Aceitar isso traz leveza. E leveza ajuda a continuar. Resultado duradouro não é perfeito, é consistente. A saída não deve ser abrupta ou emocional. Ela precisa ser pensada. Esse planejamento reduz a ansiedade e ajuda o corpo a se adaptar. Quem planeja a saída observa sinais com mais calma e faz ajustes quando necessário. Parar sem plano gera insegurança. Parar com planejamento gera controle. A saída faz parte do processo e ela precisa ser respeitada. A dependência mais comum não é física, ela é emocional. A pessoa começa a duvidar da própria capacidade de emagrecer e isso é perigoso. Quando o processo é bem conduzido, a confiança no corpo aumenta. A autonomia é o verdadeiro objetivo. Quem confia em si mantém resultados com mais facilidade. Manter peso exige outra mentalidade. Não é continuação automática do emagrecimento. A lógica muda, as prioridades mudam. Quem tenta manter usando estratégias de perda se frustra. Manutenção exige paciência e ajustes constantes. Entender essa diferença evita culpa e evita desistência. Comparação gera ansiedade desnecessária. Cada corpo responde de forma única. Histórias de sucesso não mostram bastidores e isso engana. Focar no próprio processo traz mais estabilidade e menos pressão. Quando a pessoa respeita o próprio ritmo, os resultados vêm com mais facilidade.
Comparar não ajuda, observar a si mesmo sim. Informação não é excesso, é proteção. Quando a pessoa entende o processo, ela reage melhor a mudanças. Isso diminui medo e evita decisões impulsivas. Informação clara dá segurança e segurança gera constância. Conhecimento é um dos melhores aliados do resultado. Quem mantém resultados não é quem sofre mais, é quem entende melhor. Essas pessoas usam o medicamento como apoio, não como única solução. Elas observam o corpo com atenção e fazem ajustes ao longo do caminho. Não é sorte, é condução consciente. Resultado duradouro é construído. Sustentável não significa lento demais, significa possível. O corpo responde melhor quando não está em alerta. E isso reflete no resultado final. Atalhos cobram juros depois. Constância paga dividendos. O melhor caminho é aquele que você consegue seguir, mesmo quando o medicamento sai. Isso é sucesso real. Decidir com consciência muda tudo, antes, durante e depois. Quando a decisão é informada, o processo fica mais leve. Menos culpa, menos medo. Mais clareza, mais autonomia. Decisão consciente é autocuidado. O objetivo final é não depender de nada, é confiar no próprio corpo. A autonomia é saber ajustar, observar e decidir. Quando isso acontece, o peso deixa de ser um problema constante. O controle volta para você e liberdade sustenta resultados. Controlar a fome não é sobre passar vontade, é sobre aprender a reconhecer sinais do corpo. Muita gente confunde fome real com hábito, ansiedade ou impulso. A pessoa passa muitas horas sentindo fome e tentando controlar aquela fome. Você tem que saber identificar fome real ou de desejo de comer um doce, de comer algo que vai te engordar. A fome real, ela não deve ser ignorada. Quando você sentir fome, coma, mas sem exageros. Dê sim algumas horas de espaço para comer. Não coma toda hora, mas quando você sentir fome, se alimente bem, adequadamente. Consuma carboidrato sim, porém em pouca quantidade. Priorize o uso de proteínas e vegetais. A fruta, ela deve ser consumida logo após o almoço, para que o corpo não absorva muito do açúcar da fruta, a frutose. E evite alimentos industrializados, evite açúcar refinado, evite fritura, prefira grelhados. Não espere para comer quando a fome já estiver muito grande, porque você vai agir por impulso e comer desesperadamente em grandes quantidades. Quando sentir fome, se alimente bem, em quantidades regradas e suficientes para alimentar o seu corpo, para nutrir o seu corpo. Durante o uso do Ozempic, a fome fica mais baixa e esse é o melhor momento para observar o próprio comportamento alimentar. Perceber horários, gatilhos, em situações que a vontade de comer aparece mesmo sem fome. Se alimentar melhor não significa comer pouco ou ficar sem comer, significa comer com mais qualidade e regularidade. Ficar muitas horas sem comer pode até parecer funcionar no começo, mas depois aumenta as chances de exageros. Organizar refeições, comer com calma e prestar atenção na saciedade ajuda o corpo a se regular. Quando a pessoa aprende a parar de comer antes de ficar cheia demais, estufada, ela cria uma habilidade de comer o suficiente para saciar aquela fome, mesmo depois do uso do medicamento. Após o uso, a fome tende a voltar gradualmente, isso não é um problema. O erro é entrar em pânico e perder o controle. Quando existe estrutura, isso deixa de ser uma ameaça. E quem entende isso tem muito mais chance de manter o peso a longo prazo. Esse conteúdo é informativo e não substitui informação profissional individual. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal para continuar aprendendo sobre saúde, estética, medicamentos com informação clara e responsável. Te vejo no próximo vídeo.